Olá pessoal, então continuando a introdução do conceito de limite, nós vimos na aula passada as definições de limite, limites laterais, limite no infinito e limite infinito. Todos esses limites a gente necessita de verificar o gráfico ou por onde o limite está se aproximando. Então trouxe para vocês hoje um probleminha gráfico, onde a gente, analisando o gráfico, a gente consegue responder algumas questões sobre o limite. Então, nós temos aqui um gráfico de uma função. Então, f de x é essa função aqui, dada por essa curva. Então, nós temos f de x e temos as questões aqui para determinar esses valores aqui. Quem são esses valores? Na letra A, pergunta: que é o limite de f de x quando x tende a zero? Então, quando x se aproxima de zero, tanto pela esquerda ou pela direita, a função está se aproximando de qual valor? Então, olhando para o gráfico, à medida que x se aproxima de zero, tanto pela esquerda quanto pela direita, a função se aproxima do valor 3. Então, letra A, o limite de f de x quando x tende a zero é 3. Então, respondida a letra A. Simples e fácil, simples e fácil. Olhou para o gráfico, deu a resposta. A letra B. A letra B ele quer saber o limite de f de x quando x tende a 3 pela esquerda ou por valores menores do que 3. Então, ele quer saber quando x se aproxima de 3 por valores menores que 3, ou seja, vindo da esquerda para a direita. Então, seguindo o gráfico, seguindo a curva, quando ele vai se aproximando de 3, a função se aproxima de 4. Então, o limite de f de x, quando x tende a 3 pela esquerda, ou por valores menores do que 3, f de x se aproxima de 4. Então, o limite de f de x, quando x tende a 3 pela esquerda, é igual a 4. Simples e fácil? Simples e fácil. Não tem mistério nenhum, não tem complicação nenhuma. Olhou, verificou que aqui está dizendo que está se aproximando pela esquerda ou por valores menores do que 3, acompanhou a curva e viu onde foi que foi parar. Parou próximo de 4, porque o limite, ele diz, f de x se aproxima de um valor. Então, ele se aproximou do valor 4. Na letra C, ele quer saber o limite de f de x quando x se aproxima de 3 pela direita ou por valores maiores do que 3. Então, observando agora, eu quero me aproximar de 3 por valores maiores que 3 ou pela direita. Então, eu pego o gráfico f de x e venho da direita, me aproximando de 3. Ele para próximo de quem? Do número 2. Então, o meu limite, quando f de x tende a 3 por valores maiores do que 3, ou tende a 3 pela direita, é 2. Então, a função se aproximou de 2. Simples e fácil? Simples e fácil. E agora vem um conceito fundamental de limite, que é a existência de um limite. Então, o limite só existe se acontecer o quê? Se o limite pela esquerda existir, se o limite pela direita também existir e se esses limites forem iguais. Se os limites forem diferentes, o limite nesse ponto não existe. Então, eu quero saber quem é o limite de f de x quando x tende a 3. Quando ele se aproxima de 3, quem é o limite de f de x? Então, para responder isso, eu verifico esses dois itens. O limite quando se aproximou de 3 pela esquerda existe? Existe, deu 4. O limite de letra C, o limite de f de x, quando x se aproximou de 3 pela direita, existe? Existe, deu 2. Agora, eles são iguais? Não são. Um deu 4, outro deu 2. Então, se os limites existem, mas são diferentes, então o limite no ponto não existe. Porque para o limite existir no ponto, os limites laterais teriam que existir e serem iguais. Então, resposta da letra D, não existe. Não existe por quê? Porque limite de f de x, quando x se aproxima de 3 pela esquerda, é diferente do limite de f de x quando x se aproximou de 3 pela direita. Então, não existe.
E agora, quem é a função f de x quando x é igual a 3? Quem é f de 3? Quem é f de 3? Então, observando aqui o gráfico, f de 3, olha, está aqui, ó, nesse ponto. Está nesse ponto. Então, f de 3 é quem? 3. F de 3, 3. Outra coisa importante no limite. A função no ponto, ela pode existir, pode não existir, pode estar sobre a curva, pode estar fora da curva. Então, apesar do limite não existir, quando x tende a 3, a função no ponto existe, e é 3, só que está fora da curva. A função no ponto, f de 3, é 3. Então, um exercício bem simples, que a gente acaba trabalhando com as noções de limite pela esquerda, pela direita e a existência do limite. Então, videoaula bem curtinha, só para tirar essa dúvida de gráfico, que é bastante importante você olhar para o gráfico e identificar se o limite existe, se não existe, quem são esses limites. Muito obrigado, se gostou, dá o like e até a nossa próxima videoaula.